Lançado em 1999, Matrix se mostrou um filme além de sua época, não só por causa das inovações em efeitos especiais, mas também por seu roteiro inteligente. E justamente por isso, mais de 20 anos após sua estreia, ainda são encontrados muitos detalhes e easter eggs escondidos no filme. Por isso hoje eu trago 27 detalhes, easter eggs e referências em Matrix, ou Matrix, se você preferir. É claro que esse vídeo possui spoilers, e é um pouco diferente dos que eu venho fazendo até então, pois adicionei também alguns erros do filme. Então se é fã de Matrix, já deixa seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. A abertura do filme foi inspirada na abertura de O Fantasma do Futuro, e na verdade essa animação japonesa foi uma das grandes inspirações para Matrix, possuindo além da estética muitas cenas praticamente clonadas do filme. Esses códigos são formados por números invertidos, caracteres especiais, além de caracteres da katakana japonesa. A cena de abertura em que Trinity é perseguida por policiais no telhado parece refletir a famosa perseguição de abertura de Um Corpo que Cai, de Hitchcock. Além do que, foram utilizados cenários do filme Cidade das Sombras, de 1998, incluindo o telhado que Trinity atravessa no início do filme, edifícios e outros cenários exteriores. Ambos os filmes lidam com a humanidade sendo mantida em uma ilusão cuidadosamente construída por pessoas de fora, o que levou à alegação de que Matrix havia copiado o filme Cidade das Sombras. Mas na realidade, o roteiro de Matrix havia sido escrito muito antes de Cidade das Sombras ser lançado. Quando Neo é acordado por uma mensagem em seu computador dizendo que ele foi encontrado pela Matrix, a mensagem diz para ele seguir o Coelho Branco, que logo descobrimos se tratar da tatuagem da garota que aparece em sua porta acompanhando um de seus clientes. E essa é uma referência deliberada a Alice no País das Maravilhas, onde Alice segue o coelho até a toca e entra no País dos Sonhos. Isso fica claro em um diálogo entre Neo e Morpheus. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole. Mais à frente também vemos coelhos gigantes na TV durante a visita à Casa do Oráculo, que é uma cena do filme A Noite dos Coelhos, de 1972. Antes de Thomas Anderson tomar consciência de seu verdadeiro objetivo e descobrir estar na Matrix, ele é apenas um prisioneiro do sistema. E seu apartamento é uma cela que ele habita sem nunca perceber. E a câmera faz questão de focar que se trata do número 101, que é uma referência ao livro 1984, de George Orwell, onde as pessoas eram enviadas para o quarto 101 para serem torturadas e acabavam acreditando em algo que não era verdade. No livro é dito a um homem que 2 mais 2 é igual a 5, tanto que ele realmente acaba acreditando nisso. Coincidentemente ou não, 101 é a representação binária do número 5. O livro em que vemos Neo pegar um disquete num compartimento secreto é Simulacro e Simulação, que defende que a realidade deixou de existir e passamos a viver a representação da realidade, que é divulgada na sociedade pela mídia. O livro é tão importante para o filme que os roteiristas e irmãos Wachowski deram uma cópia para Keanu Reeves ler antes mesmo de ler o roteiro de Matrix. Neo trabalha para a empresa Metacortex, e esse não é um nome qualquer, já que a palavra meta pode significar ir além, muito alto, transcender, e Cortex é o nome da camada externa do cérebro. Sendo assim, Metacortex significa transcender os limites do cérebro, que é exatamente o que Neo passa a fazer no filme. Um detalhe estranho é que o nome da fachada do prédio é escrito de forma diferente do que vemos dentro da instalação. Matrix é cheio de metáforas e detalhes, alguns bem sutis, por exemplo quando Neo está no escritório de seu chefe levando uma bronca, onde o escolhido se distrai com os limpadores de janela, e por 2 vezes a câmera cisma em evidenciar a espuma que está escorrendo, uma referência ao código da Matrix correndo no monitor do computador. E da mesma forma que o vidro, sua visão do mundo começa a ficar clara, e ele consegue enxergar além. O mesmo acontece mais para frente, na maneira em que a chuva escorre pelo vidro traseiro do carro, dessa vez uma referência muito mais clara devido às cores. Na cena do interrogatório de Neo, vemos o agente Smith abrir uma pasta de arquivos com detalhes sobre a vida de Thomas Anderson. Escondido no texto da papelada está o nome de Michelle McGahey, listada como sua mãe. McGahey é o nome da diretora de artes de Matrix. Também podemos encontrar o nome do designer de produção, Owe Patterson. Quando Neo entra no carro com Trinity pela primeira vez, Sweat se refere a ele como Copper Top. Listen to me, Copper Top. Algo como topo de cobre. Isso soa um pouco estranho, já que Neo tem cabelos pretos. No entanto, essa é uma gíria para baterias Duracell, a mesma que vemos Morpheus mostrando para Neo, enquanto explica como a raça humana se tornou uma fonte de energia. O interessante aqui é que Neo realmente está na Matrix, e seu corpo ainda está sendo utilizado como bateria. Switch, na verdade, estava revelando o enredo do filme antes que pudéssemos entendê-lo. Quando Morpheus se encontra com Neo, oferece a ele 2 pílulas. Uma azul, onde acordaria no outro dia e acreditaria no que quisesse, e uma pílula vermelha, onde sairia da realidade simulada de Matrix.
Essa pílula vermelha é uma cena O Vingador do Futuro, onde é oferecida a Arnold uma pílula da mesma cor para retornar à realidade. What is it? It's a symbol of your desire to return to reality. Em Matrix, basta você conectar um plugin atrás de sua cabeça para conseguir instalar os mais diversos programas. Você pode aprender artes marciais, por exemplo. E os cabos conectados à cabeça faz uma referência direta ao anime Fantasmas do Futuro. Mas coincidentemente, Keanu Reeves participou de um filme chamado Johnny Mnemonic, ou Ciborgue do Futuro, lançado 4 anos antes de Matrix, onde ele também incorporava habilidades através de uma conexão digital na parte de trás da cabeça. What are you doing? Making a long-distance phone call. Por mais estranho que possa parecer, Matrix tem muitas referências à Bíblia. Uma delas pode ser vista quando Neo está conhecendo a nave Nabucodonosor, que já é uma referência bíblica, e vê uma placa indicando quando a nave foi construída. Acima você poderá ver Mark 3, número 11. Essa é uma referência à passagem bíblica de Marcos 3, versículo 11, que diz: sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Vale lembrar que no filme, como na Bíblia, há uma profecia do escolhido que irá salvar a humanidade. E todos acreditam ser Neo, que é um anagrama ao One, ou seja, Eu tô passada, chocada. No filme, existem comparações diretas entre Jesus e Neo, como quando o cliente fala: My own personal Jesus Christ. Lugares têm nome como Zion, que significa Sião, que indica cidade de Davi, de Deus. Nomes como Trinity, que significa Trindade. O nome real de Neo é Thomas Anderson, fazendo alusão a Tomé, apóstolo que tinha comportamento pessimista, muitas dúvidas e precisava ver para crer. Outro momento interessante que parece ter relação com a Bíblia é quando agente Smith conversa com Morpheus e diz que You know that the first Matrix was designed to be a perfect human world, where none suffered, where everyone would be happy. essa parece ser uma alusão ao Jardim do Éden. Eu poderia citar muitas outras referências, como o Neo morrendo e ressuscitando, a traição de Cypher, que pode ser vista como a traição de Judas. Mas bem, esse não é o interesse desse vídeo. Tá bom. Quando Morpheus explica pela primeira vez a Neo a natureza da Matrix, ele usa a expressão Welcome to the desert of the real. frase encontrada no livro Simulacro e Simulação. E rebobinando um pouco, conseguimos ver um erro estranho. Note que o óculos de Morpheu oscila entre possuir reflexo e não possuir reflexo. Acho que alguém esqueceu de aplicar o efeito aqui. Morpheus diz que, Fate, it seems, is not without a sense of irony. exatamente como o Dr. Hellstrom, um cientista que explica como a selvageria e a eficiência do mundo dos insetos podem resultar no seu domínio sobre o mundo. Em Matrix, a eficiência das máquinas faz com que elas dominem o mundo. Um elemento crucial dos filmes são suas cenas de luta. Para isso, os irmãos Wachowski contrataram Ewan Lupin, pelo menos eu acho que se fala assim, um dos maiores coreógrafos de Hollywood. Keanu Reeves teve aulas durante 4 meses, chegando a lesionar sua coluna, precisando utilizar um colete cervical durante a maior parte do tempo. Durante a luta com Morpheus, ele esfrega o nariz com o polegar antes de se posicionar, clara cena Bruce Lee. E isso é tão característico de Bruce Lee, que vemos retratado várias vezes no recente filme Era Uma Vez em Hollywood. Além disso, essa cena recebe uma cor amarela, indicando que eles não estão nem na Matrix, que é pintada normalmente de verde, fazendo referência aos monitores antigos de computador, e nem azul, que é a cor que retrata o mundo real. Em determinado momento, Morpheus e Neo caminham por uma rua, quando Neo se distrai com uma mulher de vermelho. Meu Deus do céu, o que é isso? Eles estão, na verdade, em uma realidade simulada de Matrix, um software que serve a um objetivo específico. Neste caso, ensinar Neo que precisa se manter vigilante o tempo todo. Um detalhe muito interessante aqui é que existem gêmeos e trigêmeos nessa cena, além deles estarem todos vestidos de preto e branco, como freiras, marinheiros. Os Wachowski queriam simular a ideia de que esse é um programa, e que os codificadores duplicaram os personagens de segundo plano para economizar tempo. E se você não notou, é porque provavelmente estava prestando atenção na mulher de vermelho. Uma curiosidade, fazer os duplos digitalmente sairia muito caro, então os produtores realmente contrataram a maior quantidade de gêmeos que puderam encontrar em Sydney. Cypher traz seus amigos fazendo um acordo com o agente Smith. Em troca, ele voltaria para a Matrix como alguém poderoso, um ator famoso, e que não se lembrasse de nada. I don't want to remember nothing. Nothing. Smith ainda o chama de Sr. Reagan. I don't want to be rich. You know, someone important, like an actor. Whatever you want, Mr. Reagan. Essa é uma provável referência ao ex-presidente e ator americano Ronald Reagan, que além de poderoso, ex-ator, também possui Alzheimer e por isso não deve se lembrar de muita coisa.
Na cena em que Neo está a caminho do oráculo, ele entra no elevador com Morpheus e eles conversam sobre algumas coisas. Se prestar atenção atrás da cabeça de Neo, pode ver escrito KYM gravado na parede. Assistindo os créditos finais, verá que Ken Barrett é a figurinista do filme. Quando vemos o reflexo de Neo e Morpheus na maçaneta da porta do oráculo, conseguimos ver também a câmera disfarçada com um pano e uma gravata em cima, igual a gravata de Morpheus, além dos parafusos da maçaneta estarem para o lado de fora, e não para dentro como é o correto e mais seguro. É claro que estamos falando do oráculo, então está tudo bem. Apesar de não ser um easter egg, mas sim um detalhe legal que vale a pena ser comentado, na famosa cena de um tiroteio no hall de um prédio, após toda a ação, quando Neo e Trinity entram no elevador e vemos a destruição, um pedaço de um dos pilares cai. Isso aconteceu por coincidência durante as filmagens e não foi planejado, mas foi deixado no corte final por parecer bem apropriado. Um outro detalhe estranho ocorre durante a famosa cena com o efeito Bullet Time, em que Neo desvia das balas. Note que ele larga suas armas no chão, ao seu lado. Mas quando o efeito é aplicado, elas somem totalmente. Mas logo depois elas estão novamente aqui no chão. O estranho é que essa cena teve um cuidado especial. E mesmo assim ela não ficou livre de ter essa pequena falha. Quando Neo fala é uma referência ao desenho To the Turtle, de 1960, onde a tartaruga todo episódio fazia um desejo diferente ao Mr. Wizard. Please, Mr. Wizard! Mr. Wizard, help! No final do filme, Neo faz uma chamada e o programa de rastreamento é exibido na tela. Os números mudam aleatoriamente até que ocorre um erro e a tela inteira congela. Preste atenção nesses números em negrito no canto inferior direito. Seria um 1138? Eu sei, estão um pouco burrados. THX 1138 é um filme de ficção científica dirigido por George Lucas, e desde então esse número é utilizado constantemente em seus filmes, como Star Wars. A sala onde o agente Smith mata Neo é a mesma onde Trinity está no começo do filme, e o número dela é 303, provavelmente como uma referência a seu próprio nome, Trinity, Trindade, assim como a porta onde encontramos Neo, ou One, é o 101. Apesar do filme ter sido gravado em Sydney, na Austrália, as ruas que podemos ver no monitor do computador, quando os sentinelas estão chegando até a Nabucodonosor, são todas ruas e estradas reais de Chicago. Aliás, é de onde os diretores irmãos Wachowski, que agora são irmãs Wachowski, são. Um easter egg interessante pode ser visto na sequência de perseguição, quando Neo invade um apartamento antigo. Na TV está passando a série O Prisioneiro, onde o protagonista se vê preso em uma realidade desconhecida, algo parecido com o que Neo estava enfrentando. Eu sei que há muito a se falar sobre Matrix, ainda mais com a chegada de Matrix 4, então se você realmente gosta desse filme, não se esqueça de deixar o like e recomendar esse vídeo para um amigo. E me diz, qual o seu filme preferido dessa franquia? Vou ficando por aqui, grande abraço, até a próxima.